Onde que é pra abrir? Quieto. Onde que é pra abrir, cara? Brincadeira, não fica com isso aí. 24:6. Mateus 24:6. Você e a Andressa vão cantar hoje, ô filho do gigante? Olha aí como vocês estão vestidas. Não, senhora. Aí, é um trio. Opa, vão cantar. Contralto, soprano e... Contralto, mezzo e soprano. Mateus 24:6. Todo mundo achou? Poxa, cadê minha vida? Mateus 24:6. Ontem, como eu falei, né, nós tivemos nosso culto no campo. Acho que é melhor não deixar isso aqui que pode atrapalhar a visão, né? Mateus 24:6. Foi uma bênção, assim. Foi assim, sem palavras, né? Havia mais expectativa do pessoal, até mesmo da gente. O Diogo tava falando que nem não conseguiu dormir direito. Que tava ansioso lá e ficou feliz de estar lá. Foi uma benção. Uma benção. É o início de uma grande obra. Porque é muito profético o que Jesus está fazendo no campo ali. Porque o que o Senhor está fazendo ali vai atingir o restante desse bairro aqui, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 24. Pedi para todo mundo abrir, menos eu. Mateus 24:6. Glória a Deus. Dia 15 tem encontro de homens, hein? Tem homem aí? Tem mais homem aqui do que dia 15. 15 tem encontro de homens. Amém? Dia 12 tem o Dia das Crianças. Aliás, já tem a agenda do mês, a Vitória falando lá no Instagram da igreja. Vamos lá. Diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é, porque se levantará nação contra pausa. Isso já aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Ucrânia, né? Não precisa. Então, isso que Jesus está falando aqui, há mais de 2000 anos atrás, já está acontecendo. Preste atenção. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de 9. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do nome de quem? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, uns outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até este será, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá até aí. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Obrigado pelo teu Espírito que aqui se encontra. Obrigado porque a tua presença, ela nos ministra, ela fala conosco, ela nos conforta, ela nos dá paz, ela nos dá a direção. Em nome de Jesus, fala conosco através da palavra,
que venha como flecha, como espada de dois gumes, dividindo a alma do espírito, tirando dúvidas, tirando, Senhor, toda e qualquer mentira, desfazendo sofismas, em nome de Jesus. Todo valente, toda atrapalhação espiritual, demoníaca, em nome de Jesus, humana, seja cancelada agora pela autoridade de Jesus. Senhor, fala conosco, usa-me como um canal de bênção, e só importa a voz do teu Espírito neste lugar e nenhuma outra mais. Fala conosco, Senhor, e a ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém e amém. Amém? Amém? É vocês mesmo, viu? A Andressa, você e a filha do gigante que vai cantar. Glória a Deus, pode se sentar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o princípio das dores. Princípio das dores. O que é princípio das dores? O princípio das dores, Jesus narra esses acontecimentos aqui, e ele fala sobre esses acontecimentos que aconteceriam no fim. E esses acontecimentos seriam um sinal, um dos sinais, o sinal de que a vinda dele, a volta dele para buscar a sua igreja estava próximo. Certo? Então, até é comparado, a gente pode comparar o princípio das dores de uma mulher que está para nascer o filho. O princípio das dores de uma mulher anuncia o quê? As dores de parto. O que anuncia? Tem mulher aqui que eu estou olhando aqui, eu estou vendo que mulher já teve filho. O princípio das dores, das contrações, principalmente quem já teve mais de um filho, o segundo, você já sabe que aquilo não é uma dorzinha comum e que está próximo de nascer o filho. Já está próximo. Mas existe a possibilidade de um filho nascer sem ter dor? Não existe, Carol. Não vem bagunçar a pregação, não. Carol, eu vou te jogar água aqui, Carol, se você bagunçar a pregação. Ah, não. Então a Ashna nasceu sem você sentir dor nenhuma. Sem sentir dor nenhuma. Nem do corte. E depois? Dói. Então as dores, ela anuncia que algo vai acontecer, que algo está para nascer, que uma criança, uma vida está para nascer. Ela dá um sinal. Então, o princípio das dores é um sinal. O princípio das dores de parto de uma mulher é o sinal de que uma criança está para nascer. Assim como o princípio das dores dos acontecimentos que já têm acontecido e que na verdade muitos deles já estão acontecendo aí há muito tempo, é o sinal para a igreja. É o sinal para a igreja. E o sinal para os que creem. O sinal para aqueles que creem. Porque o sinal é só para aqueles que creem. Quem não crê vai ver os sinais acontecendo, mas não vai crer. Então o princípio das dores é um sinal. Um sinal de que Jesus está próximo de chegar. Está próximo de voltar. Então, o princípio dessas dores, de tudo aquilo que tem acontecido até os dias de hoje, é um alerta para a igreja. E talvez essa pregação não é novidade, porque desde muitos anos, desde a época dos apóstolos, já se fala de que Jesus está voltando. E eles, inclusive, se preparavam
para Jesus voltar na época deles. Certo? Só que depois, lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar, porque as pessoas já estavam se preocupando e se planejando para que Jesus voltasse na época deles. Só que o apóstolo Paulo fala, quanto acerca da vinda do Senhor, da nossa reunião com ele, né, não quero que sejais ignorantes, porque ele não vai vir sem antes acontecer duas coisas. Ele deixa claro isso: a apostasia e o filho da iniquidade, que é o anticristo. E a apostasia é algo que já acontece nos dias de hoje. É o que o próprio Jesus deixa claro aqui. Por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos se esfriará. E esses muitos incluem muitos que estão dentro da igreja. Porque está muitas vezes com os olhos aqui, os olhos na igreja, os olhos no Senhor, mas os olhos em muitas coisas lá de fora também. E muitas vezes se frustra por causa daquilo que vê de errado dentro da igreja, por causa daquilo que vê de errado fora da igreja. Porque a igreja em si não existe igreja perfeita, tá? Até para ti. Não existe. Porque todos nós estamos num processo chamado transformação constante. Agora também isso não nos dá aval para dizer, não, eu sou pecador, e aí te dá aval para você continuar pecando. Não. Se você comete os mesmos pecados desde quando você aceitou Jesus, tem alguma coisa errada. Jesus precisa ser construído. Existe um processo chamado santificação, que nós passamos a vivê-lo todos os dias. Todos os dias. Esse processo de santificação precisa acontecer comigo e com você. De modo que o que você fazia antes, você não faz mais. E quem é muito esquentadinho, vem e tudo... Ele era esquentado antes, tudo resolvia na força do braço, tudo resolvia gritando. Ele ainda grita mais menos. Mas aí amanhã ele vai começando a gritar menos, gritando menos, até que se tornar alguém pacífico. Até Jesus começar, e é um processo, não é de um dia para o outro. Mas uma coisa que precisa acontecer é que o que você era antes, você não pode ser mais hoje. Esse é um dos sinais de que a obra de Jesus está acontecendo na minha vida e na sua vida. Se você cai nas mesmas situações de antes, então tem alguma coisa errada. Se você é levado pelas situações do teu coração ainda é como antes, então tem alguma coisa errada. Se você ainda se entrega à fofoca como você se entregava antes, está acontecendo, a obra de Cristo não está fazendo efeito, a obra da cruz não está fazendo efeito em você. E precisa fazer efeito. Precisa fazer efeito. Então, esse princípio das dores é o sinal para nós como igreja. É o sinal para nós como igreja de que eu preciso estar em constante vigilância. Em constante vigilância. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar. O texto diz, a palavra diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. E que ainda o próprio Jesus fala, o Filho do Homem virá como um ladrão. Como que o ladrão chega? Alguém que já foi assaltado? Eu também já fui. Você espera? Você não fica esperando. Agora eu vou ser assaltado, né? Não vou sair agora na rua, porque agora é a hora do ladrão trabalhar, né? Então eu não vou sair agora na rua. Não. Por que Jesus se compara assim? Ele fala, o Filho do Homem virá como um ladrão. Porque
aqueles que não estão aguardando e que estão vivendo, sem vigiar, ele virá como um ladrão. Porque para muitos será como um ladrão, será de forma repentina. Mas para aqueles que aguardam o Senhor Jesus, para aqueles que aguardam o autor e consumador da fé, da nossa fé, não será como um ladrão, porque nós já estamos o aguardando. Eu já estou me santificando, porque eu estou aguardando Ele. Eu não estou me envolvendo com as coisas desta terra, porque eu já estou aguardando Ele. Então você deve trabalhar, você deve viver a sua vida maravilhosamente. Mas não se esqueça, tem uma música que fala: os meus pés estão no chão, mas a minha cabeça nas alturas. É mais ou menos assim: eu estou aqui, mas não estou aqui. Oi, Fabriciana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, solzinho. Você acha que eu ia deixar vocês passar desapercebido? Ia nada. Ia nada. Então, nós precisamos nos preparar todos os dias, viver como se Jesus voltasse. Porque essas dores, o princípio das dores que ele relata aqui, todas essas coisas já aconteceram. Todas essas coisas já aconteceram. Fome. Existe fome na terra? Sim ou não? Tem fome na terra? Não precisa nem ir para a África. Aqui no Brasil tem. Não precisa nem ir para o Nordeste. Aqui no bairro onde a gente mora tem. No bairro onde a gente mora tem. Tem terremoto? Sim. E teve caso de terremoto até aqui no Brasil. Furacão até aqui no Brasil. Olha, Brasil que nunca teve essas coisas. Casos de pessoas odiando uns aos outros. Já existe aos milhares. Por causa nunca se viveu um tempo onde as pessoas mais odeiam umas às outras por causa de uma coisa chamada redes sociais. O cara postou um negócio, nossa, devia se chamar hater book. Porque a pessoa posta um negócio, se a pessoa postar uma flor e falar assim, bom dia por quê? Essa flor aí também, né? Porque a tua vida, e já é motivo, qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa é motivo. Ainda mais numa época como essa, né? Que eu não preciso nem falar, até quem está me assistindo já sabe do que eu estou falando. Tudo, esse princípio das dores já está acontecendo e já é uma página que já está passando, porque logo depois do princípio das dores vem o quê? É só olhar para Israel as coisas que estão acontecendo. O próprio Jesus diz, quando Israel começar a ser sitiada, quando você olhar e ver as pessoas falando, o Cristo está ali, falsos profetas, não sei o quê, não vai atrás deles. Não vai atrás deles. Mas, me atendo às dores de quem, pastor? Porque esse princípio das dores é dores de quem? Romanos 8:21. Abra aí, Romanos 8:21. Romanos 8:21. É as crianças cantando. Romanos 8:21. Achou? 8. Existe o Romanos 8. Achou? Achou? Uma risada pro pastor. Romanos 8:21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Uma pergunta: se alguém geme, é porque... Por que alguém geme?
Alguém geme sem dor? Não. Então, dores de quem? Primeiro, dores da criação. Porque o homem, quando pecou, desde a queda, o homem vem arrastando a criação junto com ele para a destruição. A criação de quem? De Deus. Toda a criação geme de dor. Geme de dor por causa da queda. A criação, todo mundo fala, porque um bichinho, você vê às vezes um bichinho que, às vezes você vê casos de animais que são selvagens, que eu não teria, por exemplo, um leão dentro de casa. E você vê caras que cuidou desde pequenininho e você vê o leão tratando ele como se for, ele trata o leão como se fosse um gatinho. Por quê? É a autoridade que Deus deu, só que o homem não usa. Só que o homem, ao invés de usar a autoridade para governar, para abençoar, ele usa a sua autoridade, o governo que Deus deu, para massacrar, para oprimir, para diminuir. Vou te fazer uma outra pergunta. A mulher é a criação de Deus, sim ou não? Sim. Durante muitos anos, e às vezes até no dia de hoje, né? Porque se fala muito hoje, levanta-se muita bandeira de feminismo para defender os direitos das mulheres. A Bíblia já defendia isso. A primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus foi uma mulher. Mas o homem, durante muitos anos também, muitos anos, oprimiu, e houve uma opressão na vida das mulheres, que é tão criação quanto o homem também. Então, nós precisamos entender que as dores da criação aguarda, e aí o texto continua dizendo que a criação aguarda, tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, que somos eu e você. A manifestação do quê? Dos filhos de Deus começarem a pregar o evangelho, a orarem por esta nação, a orarem, a se manifestarem com autoridade, e não achar que apenas está indo para o seu trabalho para ganhar seu dinheiro, mas para manifestar a glória de Deus, para manifestar ali a presença do Espírito Santo, a ponto de não abrir a boca para nada, mas as pessoas começarem a notar e ver que tem algo diferente, por causa do Cristo que está dentro de você, por causa do Cristo que está se manifestando em você. E não apenas de você ir para pagar as contas, de ir trabalhar, de ir no meio da sua família, mas do Cristo começar a transparecer em você. E por causa disso, a presença do Espírito Santo começar a modificar até mesmo os ambientes onde você vai. Dores em segundo lugar do quê? Dos pecadores. As pessoas vivem uma vida e elas sofrem. As pessoas no mundo inteiro têm dores. E talvez muitas delas nem pessoas do seu lado, pessoas que vão trabalhar com você, pessoas que dão risadas do seu lado. Guarde bem isso. Pessoas que dão risada perto de você, pessoas que são extremamente extrovertidas, brincam, pessoas que são muito bem relacionadas, pessoas que são até mesmo têm uma posição social, econômica muito boa, mas você não sabe que ela sofre e ela geme de dor. Porque existe um vazio que todas elas tentam saciar com todas as coisas que você possa imaginar no mundo, e que este vazio, esta dor nunca é sarada, porque essa dor só será sarada com Jesus. É a dor de estar distante do seu Criador.
Essas pessoas que muitas vezes querem te fazer mal na tua família, no trabalho, onde quer que esteja, sabe por que ela faz isso? Porque ela está gemendo de dor. E ela precisa do Cristo que habita em você. Ela faz isso, ela age dessa forma, ela faz maldades, ela se levanta muitas vezes contra você, muitas vezes com inveja. Ela faz o que ela faz e muitas vezes, ao invés de nós agirmos da forma que deveríamos agir, nós nos levantamos como um ativista. Não, que absurdo, porque eu vou lutar pelos meus direitos e não sei o que. Eu vou dizer isso. Sabe que às vezes a gente precisa abrir mão dos nossos direitos em algumas situações? Como, pastor? Que absurdo. Algumas vezes sim. Algumas vezes nós precisamos abrir mão. Sabe por quê? Porque Jesus fala, se te der um tapa, você vira a outra face. Como? Que absurdo isso. Aonde que em sã consciência eu vou fazer isso? Não foi eu que estou falando, é Jesus que disse. Isso que ele está querendo dizer, não que você sair, bate aqui. Não é isso. É que muitas vezes você vai ter que se passar, você vai ter que abrir mão, para que lá na frente essa pessoa seja ganha por Jesus. Para que lá na frente, para que se você se levantar, a nossa justiça não, a palavra diz que a nossa justiça não produz, a nossa ira, né? A nossa raiva não produz a justiça de Deus. Não produz. Se alguém tiver tomar a capa, se alguém tiver te tomar a túnica, dê também a capa. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo e Silas, eles foram chicoteados e estavam sangrando, provavelmente. E eles estavam presos no cárcere. Deu a meia-noite, eles começaram a adorar a Deus e louvar e tal. E aí as cadeias do presídio se abriram, todas elas. Houve um terremoto, o poder de Deus se manifestou e todas as cadeias foram abertas. E os presos ficaram lá. E aí o guarda que estava lá ia se suicidar. Ele ia dar cabo da própria vida. E se fosse pensar como alguns pensariam, glória a Deus, se mata aí mesmo, porque fez mal aqui pra gente, tô aqui com as costas todas arrebentadas. Não. O apóstolo Paulo falou, não faz isso não. Que isso? Os presos todos estão aqui. E ele ainda foi e aceitou Jesus. E foi salvo. Davi estava lá diante de Saul. E ainda o outro fala para ele, o soldado fala assim, agora tá aí diante de você o seu ungir. O Senhor te deu a maior oportunidade de todas. Agora você pode pegar a espada e passar a peixeira nele, arrebentar ele. Agora, é agora. Vai, Davi, essa é a sua oportunidade. Deus te deu essa oportunidade. Não, eu jamais levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Princípio espiritual. Às vezes o que a gente está achando que é uma grande oportunidade de Deus é um grande laço e roubo de Satanás. Então, as dores dos pecadores, eles estão gemendo de dor. Eles se levantam contra você porque no fundo, eles estão gemendo de dor. E isso é uma pedra de escape. Porque muitos deles que vão no trabalho, você vê no trabalho, e você vê eles dando risada para você, e estão lá brincando, e ainda muitas vezes, muitos deles tiram sarro da tua fé, muitos deles tiram sarro, viu? Eu sei disso.
Muitos deles tiram sarro da tua fé, de que você vai na igreja, de que você dá o dízimo, de que você faz isso. Você vai lá na igreja, mas quando eles deitam a cabeça no travesseiro, existe um vazio. E na verdade, no fundo, eles desejam e querem aquilo. Eles estão procurando uma forma de escape, eles querendo, desejando ardentemente aquilo que você tem. Mas eles não dão braço a torcer. Mas no fundo, eles desejam aquilo que você quer. Eles desejam o Cristo que você tem. Eles desejam a vida. Por isso, essas dores, que também em terceiro lugar, é as dores dos santos. Porque muitas vezes nós passamos por lutas. Muitas vezes. E não é sem demora que Jesus, quando fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando ele fala no mundo tereis aflições, é porque ele sabia muito bem o que a gente ia passar. As dores dos santos, que muitas vezes você passa por lutas, passa por grandes dificuldades, e muitas vezes parece que Deus não está nem com você. Mas no momento certo ele se manifesta. No momento exato ele aparece. E quando você acha que você ia se descabelar e você parece que você está sozinho, de repente vem uma palavra e que vem de encontro exatamente aquilo que você estava passando. De repente você põe um louvor, o louvor fala com você. De repente passa um passarinho. De repente passa um filho seu cantando exatamente a resposta da tua oração, te trazendo a resposta, Deus usando a boca dele. E no nosso caso, que é as dores dos santos, apesar das dores que nós sentimos, apesar das dores que você passa, apesar das lutas e dificuldades que nós passamos, por amor àquilo que fazemos, por amor a Jesus, por causa das coisas que nós fazemos para o reino, apesar disso, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos conforta. Nós temos a quem recorrer. O pecador não tem a quem recorrer. Eles não têm a quem recorrer. Ainda. Você tem a quem recorrer. O grande problema é quando nós nos comportamos como se nós não tivéssemos a quem recorrer. Você tem a quem recorrer. Você tem a quem buscar. A gente não pode viver a nossa vida como se nós não tivéssemos Jesus, como se nós não tivéssemos um auxílio, como se nós tivéssemos. É por isso que muitos dão cabo, o que nós estávamos falando aqui sobre os pecadores, é por isso que muitos dão cabo da sua vida, porque eles não têm a quem recorrer. Muitos estão numa cama de depressão até hoje, porque eles não têm a quem recorrer. Não viva a sua vida como se você não tivesse a quem recorrer. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. E esse salmo, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, há muitos e muitos anos atrás, ele ainda se faz verdade, porque é a palavra viva que está viva até hoje. Você continuará tendo um pastor. Você está passando por lutas, por dores, você ainda continuará tendo um pastor. Você tem situações na tua vida que você está passando, glória a Deus que você está passando por essas situações. Porque quando o texto diz, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, muitos usam isso para dizer que eu tudo posso conquistar. Não. Leia. Ele fala, já passei tribulação, tempo difícil, tempo de abundância, em todas essas coisas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É Ele quem te fortalece.
Significa que no tempo de abundância, no tempo de pouquinho, no tempo das alegrias, das festas, no tempo das tristezas, você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. No dia que o trabalho foi bem, maravilha, top. Mas nos dias em que as coisas não vão muito bem. Só que tem um detalhe, viu? Você está passando por dores, a gente passa muitas vezes situações difíceis, e que guarde bem isso também. Muitas dessas situações, as dores e as dificuldades que você e eu passamos, nós muitas vezes só passamos por causa de Jesus. Porque interferimos nas guerras que interferimos, porque fazemos o que fazemos para o reino de Deus, porque vamos para a igreja e nos posicionamos nos dias em que era para estar dentro de casa, mas nós viemos buscar aqui. E muitas vezes as situações que acontecem só acontecem por causa da nossa fé e por causa daquilo que cremos. Mas você está passando tudo isso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, porque você não escolheu estar nas baladas, nas escolhas que você tem, nas coisas dessa vida. Glória a Deus. Você vai continuar buscando, mesmo com dores, mesmo com dificuldades, porque haverá recompensa. E Ele diz: o Senhor é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Então continue buscando, continue com dores mesmo. Pastor, hoje eu não vou na igreja porque eu não tô legal, não tô bem. Vem assim mesmo, porque o renovo vem quando nós estamos posicionados. A presença vem nos dando renovo quando estamos posicionados. É no meio das tribulações, é no meio das dificuldades que Ele cura e sara as nossas dores, que Ele vem e cura as nossas enfermidades, que Ele vem nos dar direção mesmo no meio da tempestade, e Ele vai nos recompensar em tudo. Ele vai nos recompensar. E muitas dessas recompensas não virão em vida. Muitas delas virão em vida. Mas como que eu vou saber, pastor, se vai a recompensa depois? Chegando até o fim. Não lute, não viva a sua vida só pelas recompensas daqui. Viva a sua vida pelas recompensas que virão. É muito fácil viver uma vida só pelas recompensas que estão aqui presentes, porque eu recebo, eu desfruto já, eu pego o dinheiro já, eu gasto já, eu invisto já, eu faço já, eu como, Não. Viva a sua vida construindo algo no reino de Deus. O próprio Jesus diz: não junteis dinheiro aonde a traça e a ferrugem corrói, mas construa tesouro, ajunte tesouros nos céus. É esse galardão, é a recompensa. Todas essas dores que muitas vezes parece que muitas vezes o diabo vem questionar. Você está indo na igreja lá e não está acontecendo nada. Você está fazendo tudo isso e olha aí, como está a sua vida. Só que eu quero te dizer, ele é um mentiroso. Ele é mentiroso. A sua santificação e a sua busca tem valor sim para Deus. Os teus dias de choro têm valor sim para o Senhor. Os teus dias de busca em que você está buscando, mas não está vendo nada, tudo isso tem valor diante do Senhor. Tem valor. Continue se santificando sim. Continue buscando. Porque o tempo vai mostrar uma grande situação, um detalhe muito importante. Que você vai chegar lá na frente, vai passar 10, 15, 20 anos, e você vai olhar para trás e vai ver a obra do Senhor na tua vida. Vai ver que tudo aquilo que você fez, todo o preço pago, todos os dias de choro que você foi, como o salmista diz, aquele que sai semeando e chorando, voltará colhendo os teus feixes. Aleluia! Se coloque de pé. Aquele que sai andando e chorando,
É interessante porque aquele que sai semeando, chorando, voltará colhendo os seus feixes. O que significa isso? Uma semente nasce do dia para o outro. Um fruto para você comer, para ter ali a colheita, leva tempo. Significa que você vai ir chorando, você vai ir com dores, você vai ir semeando, você vai ir fazendo, e ali você está semeando e não está vendo nada. Só que o tempo vai passar. O tempo vai passar, e as sementes, o fruto e a colheita que você vai ter é das sementes que você está semeando hoje com lágrimas, é das sementes que você está semeando hoje com dores, é daquilo que você está fazendo hoje, a busca que você tem hoje, a santificação que você tem hoje, e que você não está vendo nada, e que muitas vezes Satanás quer soprar no teu ouvido e dizer que não está acontecendo nada, e dizer que a vida do ímpio está melhor do que a tua, mas o tempo vai mostrar, e você vai colher, vai voltar colhendo os seus feixes, vai voltar colhendo, vai verá o fruto, e ele estará nas tuas mãos, e o Senhor vai entregar para você, e vai derramar os dons, e vai colocar o talento, e o reino de Deus vai ser construído, vai ser expandido nessa terra, e o Senhor vai usar eu e você para fazer isso. É a obra que Ele está construindo na tua vida, a obra que Ele está fazendo na tua vida. Tudo isso, os princípios das dores, é um alerta para mim e para você, para mostrar que tudo isso é passageiro. E o próprio Jesus deixa bem claro isso. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então não duvide. Tudo isso passa. Depois do princípio das dores, é o alerta que Jesus deixa. Depois que tudo isso passar, o Evangelho será pregado para todas as nações. E eu estava vindo aqui com o pastor. Ele prega para indígenas, né? Para o povo, os índios. Até os índios já estão ouvindo o Evangelho. Até em países como a China, por exemplo, na surdina, mas é pregado o Evangelho. Na Índia é pregado o Evangelho. Não existe hoje um país que não se ouça, um lugar no que não se ouça o Evangelho. Quer presencialmente ou quer pela internet. Porque ele não disse presencialmente, ele disse aonde foi pregado o Evangelho. Então isso significa que está muito próximo dele voltar. Porque ele disse, quando for pregado o Evangelho a todas as nações, então virá o fim. Que fim? O anticristo começar a ser levantado e ele vir buscar a sua igreja. Nós começamos a ser perseguidos por causa do Evangelho que cremos, e passamos por um período assim, e aí é exatamente isso, é uma aprovação justamente para fazer uma peneira. Peneira para quê? Para separar aquele que só está vindo na igreja por vir, aquele que só é simpatizante. Eu preguei uma palavra aqui uma época atrás. Simpatizante e discípulo. Aquele que só é simpatizante da igreja. Para separar aqueles que são simpatizantes e aqueles que são discípulos verdadeiros. Aqueles que são apenas simpatizantes, simpatiza com a igreja, mas é simpatizante do mundo também. Então essa perseguição virá. E assim, é inevitável que a igreja não passe por isso. A igreja vai passar por perseguição, justamente para nos afinar. Para nos afinar. Então, pastor, e agora o que eu faço?
continue buscando Jesus, continue se santificando, continue se firmando, continue, não largue, seja completamente apaixonado por Ele, seja firme com Ele, porque pode ter certeza de uma coisa: tudo o que acontecer na tua vida e tudo aquilo que deixar de acontecer, se a sua vida está nas mãos dEle, então pode ter certeza, Ele está no controle de todas as coisas, e nada do que acontecer na tua vida e também o que deixar de acontecer vai fugir dos planos dele. Nada, 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 nada. Feche os teus olhos. Nada foge do controle de Jesus. E nunca fugiu. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, pastor, e agora? Perseguição, ai meu Deus, se firme com Jesus. Se você não estava tão firme assim, essa é a hora de você se firmar mesmo. Se firmar, se firmar, se firmar. Buscar mesmo. Buscar mesmo, de corpo, alma e espírito. Se entregar mesmo. Não ficar correndo atrás disso ou daquilo. Buscar Jesus. Buscar Jesus. Não ser um filho pródigo, nenhum dos dois. Nem o filho pródigo, nem o que ficou em casa. Porque há muitos filhos pródigos na igreja, que estão apenas atrás com interesse na herança. E há muitos outros filhos também que estão na igreja, mas estão como religioso. Está ali apenas também querendo aquilo que o pai, querendo se mostrar, querendo chamar a atenção, mas o interesse não está no pai. Então que nós sejamos o exemplo do filho. O fato de Jesus ter vindo como filho é que não é, ele é o filho de Deus, então ele está abaixo do pai. Não tem nada a ver com isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só. Acabou. Ele veio como filho para quê? Qual foi a razão de Cristo ter vindo como filho? Para nos ensinar a maneira de sermos, relacionarmos com Deus, a maneira de como devemos ser filhos. Essa foi a razão de ele ter vindo como filho. De nos ensinar, é assim que é filho, é assim que um filho age, é assim, um filho age para glorificar o Pai. O filho até tem necessidades e tem tudo, mas ele sabe: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, dá-nos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas. Livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória. Faz a sua glória seja manifesta aqui na terra, assim como já é no céu. É para glorificar, é tudo para glorificar o Pai. Tem princípio das dores, tem aí as situações que já aconteceram. Opa, então está quase na hora aí de eu me reunir com o meu Senhor. Então eu vou me santificar mais, eu vou buscar mais, eu vou jejuar mais, eu vou pagar um preço maior. Há situações que eu tenho para resolver, então eu vou me afastar. Se eu tiver que perder relacionamento com pessoas por amor a Jesus, eu vou perder, eu não quero, porque mais vale o meu relacionamento com Ele do que o relacionamento com pessoas que podem até mesmo me levar para o inferno. É hora de a gente colocar na balança o que pesa mais. Então, não, é meu relacionamento com Jesus, então eu vou ficar com Ele. Se tiver até que me afastar de pessoas, até que eu goste, não, eu vou ficar com Jesus. Não preciso nem fazer conta. Eu vou ficar com Jesus. Eu vou ficar com... o emprego, eu vou ficar com Jesus. Não, mas tem um emprego maravilhoso para ganhar muito, mas eu não vou poder vir na igreja. Então eu vou ficar com Jesus. Eu vou ficar com Ele. Não, mas tem uma grande... Aquelas pessoas são muito influentes, então eu preciso estar ali no meio delas. Mas elas são adúlteras, prostitutas, enganadores, mentirosos. Então eu quero ficar com Jesus. Eu quero ficar com Ele, eu quero estar com Ele, eu quero ficar com Ele. Eu preciso dEle, eu preciso dEle.
Eu preciso dele. Uma igreja, ela precisa ser e entender que ela é dependente de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos livra. Ore no teu lugar. Comece a colocar as coisas na balança e dizer: não, isso aqui me afasta de Jesus, estou tirando. Isso aqui também tem me afastado. Não, eu estou tirando também. Essa pessoa aqui tem me feito, sabe, me sujado. Não, também estou tirando também. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos colocar a nossa dependência em Jesus. Senhor, nos livra de ser uma igreja, de ser pessoas autossuficientes, de não sermos enganados pela autossuficiência e de acharmos porque, não, eu já estou sã demais. Não, em nome de Jesus, nos livra de ser autossuficiente, nos livra da autossuficiência. Não, nós só somos suficientes no Senhor. Nós declaramos a nossa suficiência em Ti e somente no Senhor, a nossa dependência no Senhor. Porque o Senhor está voltando e a gente quer ir com o Senhor. A gente quer ir embora com o Senhor. A gente não quer ficar aqui. A gente quer estar onde o Senhor está. Por isso nos lava com o teu sangue. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas nossas gritarias. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas estupidez. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas grosserias. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, me perdoa, me perdoa. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos enganos, pelas nossas mentiras, pelas nossas fofocas, pelas nossas palavras torpes, pelos nossos palavrões, pelas nossas, Senhor, palavras malignas. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos lava com o teu sangue. Nos lava, nos lava, nos lava. Nos lava, nos lava com o teu sangue. Nos perdoa, Senhor, pela nossa fofoca. Nos perdoa, Senhor, pela nossa boca, que nem pensa antes de falar, Senhor, já está ferindo o espírito. Tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Oh, Senhor, o que é uma vida longe de Ti, Senhor? Tem misericórdia. Não, não, não. Não, não, não. Nós somos independentes de Jesus. Nós somos dependentes de Jesus. Declare a tua dependência em Jesus. Em nome de Jesus, comece a olhar as áreas da tua vida que você muitas vezes quer tomar a decisão e quer fazer sem Jesus. Em nome de Jesus, comece a declarar, comece a pedir perdão das coisas que muitas vezes tem entristecido o Espírito Santo. Você não tem visto. Você não tem visto. Quando vê, você já falou. Em nome de Jesus. E o pecado, as coisas têm nome. Você tem que denunciar. Você tem que pedir perdão. Se você mentiu, você tem que pedir perdão pela mentira. Se você se prostituiu, ainda que seja só no pensamento, você tem que pedir perdão. Se você fofocou, você tem que pedir perdão. Se você enganou, você tem que pedir perdão. Se você foi dissimulado, você tem que pedir perdão. Se você sentiu inveja, você tem que pedir perdão e chamar pelo nome. Se você, oh meu Deus, se você falou palavras que não devia, agiu de forma grosseira, foi estúpido, mentiu, dividiu, agiu com divisão, tem que pedir perdão e tem que falar. Porque o princípio das dores já passou, em breve o nosso Senhor virá. Haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo nervoso, peça perdão pelo nervoso, o desequilíbrio emocional.
pela contaminação. Tem palavras que você tem falado e que você tem contaminado outras pessoas. Peça misericórdia de Jesus na tua vida. Misericórdia, o sangue de Jesus nas nossas vidas. Muitas vezes a palavra, ela contamina o coração. Fecha a tua boca, vai pedir para o Espírito Santo conduzir a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando for falar a palavra, fecha a tua boca, vai orar em línguas, vai glorificar, vai adorar Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se envolva em conversa. Tá vendo que a conversa tá indo, bandeando para um lugar, para uma coisa que você já tá percebendo ali que não tá muito legal, já tá trazendo um climão. Oh, o Espírito Santo precisa estar ali. Em nome de Jesus. Peça perdão pelo fingimento. Às vezes a gente finge as coisas pela falsidade. Fingimento, falsidade é pecado também. Não, em nome de Jesus. Sejamos verdadeiros da presença do Senhor e verdadeiros com os nossos irmãos também, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Sejamos verdadeiros. Hoje mesmo, quando eu estava saindo de casa, eu fui bem estúpido, assim, bem ríspido com a pastora. Essa pessoa que está falando com vocês aqui. E aí eu fui, conversei, pedi perdão, né? Os sinais da Gabriela, barato. Você vai fazer xixi? Era bom você ficar aqui. Tá. E aí eu fui pedir perdão, porque, se Jesus volta nesse meio tempo. Aí eu fui ali, sentei, comecei a ler a palavra e tal. Aí fui lá, voltei. Volto, cão, arrependido, né? A gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer, senão se a gente ficar como fingido, não é bem assim. Não é bem assim, sim. Se ficar como fingido, agindo falsamente, dissimuladamente, eu acabei de falar, os princípios das dores já foi. O mestre, o Senhor com muitos cabelos. Professor, larga a mão, olha. Eu acabei de pedir perdão aqui, não me faz pedir perdão de novo. Princípio das dores. Princípio das dores já não foi, mestre? Sim. Estou falando sério, se você ler o que Jesus fala que são o princípio das dores, se você ler tudo que está ali já foi. Já foi. São coisas que já estão acontecendo há muito tempo. Nós estamos por um triz de Jesus voltar. Por um triz. E se essas coisas não servirem de alerta para mim e para você, porque assim, a gente vai para cá, a gente vai aqui, por exemplo, eu tô aqui, passei o dia em jejum. Eu tô crendo que eu vou sair daqui, conversar, aconselhamento e tal, se tiver, aí ir para casa e chegar para jantar. E se não chegar nem na janta? E se não chegar na janta? E Jesus, a gente tá, as roupas ficam tudo no chão e todo mundo vai. Todo mundo dele.
A gente não sabe. Eu e você não sabemos. A gente está falando de eleição aí. A gente nem sabe se a gente vai ver segundo turno. Nem sabe. E aí eu te pergunto, como que você está preparado para vir? Ah, eu estou me preparando. Você não tem que estar se preparando, você tem que estar preparado já. Porque quando as 10 virgens falaram assim: "Ah, o noivo está chegando", que elas estavam dormindo. "O noivo está chegando aí". O que elas fizeram? Todas se levantaram. Só que as 5 nécias, acabou o óleo. Puxa, menino. Não sabia, hein? As outras tinham óleo para queimar até o fim. O Espírito estava ali, ó, queimando até o fim. Elas já estavam preparadas. Você está preparado para a volta de Jesus? Não, pastor, ainda tem as prestações para pagar do meu carro. Não, pastor, ainda tem final do ano eu marquei uma viagem para ir lá, não sei. Que viagem, o quê? Que dinheiro, o quê? Nossa viagem já está, passaporte já reservado. Passaporte com carimbado com sangue do Cordeiro para a vinda de Jesus, para a nossa reunião com Ele, as bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Você tem que estar preparado já, agora. Já pensou, eu estou aqui falando, ele vem agora. E aí? Pastor, estou com medo dessa pregação. Não tem que estar com medo, você tem que estar em alerta, você tem que estar consciente de que isso é uma verdade. Ah, mas assim, eu não acho assim. Tava conversando ontem com as duas meninas aqui. Sabe qual é a veracidade, a verdade da palavra? A consciência de que a palavra a Bíblia é a palavra de Deus. A grande verdade, a grande consciência disso é que o texto que nós lemos das coisas que já aconteceram. E todas as profecias que desde o início, desde o Gênesis, muitas das profecias que já foram ditas, muitas delas já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Já aconteceram. Amém? Em nome de Jesus. Você que nos assiste, guarde o teu coração e já esteja preparado. Não vá se preparar, não. Em nome de Jesus, guarde o teu coração na presença do Senhor. E continue firme, continue se santificando, continue buscando. Ah, mas ninguém está falando. Não importa o que os outros estão falando. Continue você buscando no teu secreto. Continue tendo todos os dias o dia de secreto, se santificando todos os dias, porque isso tem valor diante do Senhor. E em breve Ele virá para nos buscar em nome de Jesus. Deus te abençoe.